Olá, meu querido amigo fã de esporte, eu sou o Picles e hoje o assunto do vídeo é um assunto que tem intrigado para a internet, parados internautas e nós, amantes desse esporte, e a gente não pode deixar de comentar aqui sobre o caos que vive o Real Madrid, né? E cara, a minha lista hoje, ela é absurda de grande, porque não tem como eu simplesmente ligar a câmera e falar o que eu sei, o que eu preparei, o que eu pesquisei, porque é absurdo, cara. Não é novidade pra ninguém que o Real Madrid é o maior clube de todos os tempos, é o maior clube desse planeta e é sempre pauta, sempre assunto quando a gente vai falar sobre qualquer coisa de futebol, né? A camisa que mais pesa, a gente vai falar sobre o Real Madrid, títulos, a gente vai falar sobre o Real Madrid, jogadores, a gente vai falar sobre o Real Madrid. E, cara, é um time que não tem como. É imenso e não cabe viver o que vive, sabe? Aconteceu o que aconteceu com o Neymar e o Robinho. A gente descobriu que teve outros jogadores envolvidos, o Vini Arão, o Cuca expulsando eles. E aqui no Brasil foi muito comentado, principalmente, acho que os que mais refrescam na minha memória, é o comentário do Felipe Bastos no Sport TV e do Vampeta em algum podcast, falando que isso é do futebol, isso acontece normalmente, por onde eles passaram eles viveram isso. Eu vi o Neto falar isso também no programa dele, lógico que ele criticou o Neymar, mas eu vi até o próprio Neto falando isso, assumindo isso, mas realmente não é normal que isso saia do vestiário, que isso saia do CT, que isso tome a proporção que tomou e principalmente vindo do Real Madrid. E o último tópico que eu vou abordar é o do Valverde e o do Tchouaméni, e o ponto central dessa discussão vem disso, de que não tem como informações vazarem do maior clube do mundo, porque vai ficar mais feio ainda, sabe? E, cara, pra ter tanta informação assim, ter 14 casos de discussões que representam esse caos só no mês de maio, só pode ter um X9 lá dentro. Não é possível. Os treinamentos sempre desses times maiores, principalmente, são muito fechados, muito rígidos. E então, depois de 3 minutos enrolando, falando, eu vou pro primeiro tópico. Mbappé no vestiário, pós-eliminação do Real Madrid pro Bayern de Munique. O ó, o Real Madrid caiu precocemente pro time do Bayern de Munique na Champions e o time acaba, lógico, se abalando no vestiário, porém surge muito rapidamente a informação de que acontece uma discussão lá dentro e o Mbappé é o centro dessa discussão, ele é o cabeça, ele inicia e ele começa a diferir xingamentos e a falar para os jogadores que eles acabaram com a temporada mágica do Real Madrid. E o Bellingham não abaixou a cabeça, retrucou, eles iniciaram uma discussão, porém grande parte do elenco ficou do lado do Bellingham, né? Até porque não de hoje, até de épocas de Xabi Alonso, a gente sabe que, principalmente da parte do Mbappé, ele transforma esse vestiário muito egocêntrico. E dentro de um time que é caracterizado por disputa por protagonismo, está 2 temporadas sem título, manda no time, o que não tem como você virar pra mim e falar que eles não mandam no time, porque eles demitiram o Xabi Alonso e eles sabem disso. E é por isso que eu acho que a maioria do clube fica ao lado do Bellingham, pelo simples fato de que, por exemplo, se 2 caras têm que dar um passo à frente nesse time merengue, outros 2 têm que dar um passo atrás. Se a gente quer que o protagonismo seja do Vinícius e do Bellingham e do Mbappé, o Bellingham e Arda Güler vão ter que dar um passo atrás. E aí de quem reclamar, né? Eles estão vestindo a camisa mais pesada do futebol, sim. E acho que não é novidade pra ninguém tô com o PSG na cabeça. O Mbappé, ele acabou se lesionando novamente, foi constatado mais uma lesão na coxa esquerda. E ele foi liberado para tratar essa lesão e foi visto na Itália curtindo com sua namorada. Isso pegou muito mal no vestiário do Real Madrid, porque o Mbappé foi visto como queridinho, o cara protegido pela comissão,
Por que que ele pode? Nós não podemos. E aí o Real Madrid vai enfrentar o Getafe, Real Betis, Espanyol, tem mais algum time que eu tô esquecendo, enfim, vence essas partidas. Sendo que estava uma sequência de 5 partidas sem vencer com Mbappé e antes de Champions, tá? Já era muito criticado, muito analisado as posturas de posição tática do Mbappé. Parece que foi tudo pensado, sabia? Que o pessoal, os internautas começaram a reparar que a contribuição tática dele é zero e ele quer que o time jogue para ele. Ele quer ser essa referência e quando a gente tenta justificar os resultados ruins e falar que o Mbappé não é o centro, a gente vai olhar para os números, que realmente ele tem números absurdos. Mas aí a torcida do Real Madrid vai começar a perceber que é por isso. Porque realmente a contribuição defensiva, ofensiva, tática do Mbappé é ridícula, né? Ele vem buscar a bola lá no meio campo, pede, se ele não recebe ele fica puto e quando ele recebe ele segura e quer fazer fila e fazer golaço. E realmente é um pouco chato, é um pouco ridículo da parte dele. E ele quer ser o protagonista desse time, e isso é um fato. Só que ele não é Cristiano Ronaldo, né? E aí ele se machuca, e aí o que vai dar a impressão de que, puta merda, o Real Madrid vai acabar. O Real Madrid desfila em campo e o Vinícius chama esse protagonismo, e não com egoísmo da forma que o Mbappé. Ele vai na humildade, sabe? Na irmandade. Esse elenco já estava formado muito antes do Mbappé chegar. E o Vinícius é o cara que fez os 2 gols decisivos em final de Champions, né? O Bellingham chega e destrói, dá assistência para o Vinícius fazer o gol de título contra o Borussia Dortmund. Então é uma base de um time que é muito unido, já era muito família. E a teoria que vem é que o Mbappé chega, quer ser o protagonista, quer ser o capitão, quer mandar o Xabi Alonso embora, quer ser quem manda nesse time, e isso acaba pegando muito mal. E conforme o Real Madrid vai tendo essas vitórias, e o Vinícius Júnior é o homem-gol do time, é a referência do time, os jogadores começam a fazer muito posts claramente para dar uma alfinetada no Mbappé e dar aquela endeusada no Vinícius, que é o cara mais criticado desse elenco, principalmente após a chegada do jovem craque francês, Kiki, né? E não só com Vinícius Júnior, fotos com o elenco, claro, sem o Mbappé. E aí logo após esses resultados, esses fatores, a torcida em si do Real Madrid começou a ficar do lado do time, da família, da Champions, de Vinícius Júnior, Bellingham, esse elenco que já é formado, já estava montado, e começa a excluir o Mbappé e tem essa percepção, sabe, que é válida, porque a gente sabe que esse cara, ele destruiu o vestiário e impediu um time de PSG que tinha Sérgio Ramos, Keylor Navas, Donnarumma, Messi, Neymar e o próprio Mbappé. Queimou Paredes, aquele elenco ele queimou o próprio Sérgio Ramos, queimou Kimpembe, queimou Verratti, queimou Kurzawa, queimou muitos jogadores, por culpa do egoísmo e centrismo do Mbappé, né? Então é válido a gente falar isso, ele é um cara horroroso de vestiário e horroroso tecnicamente, porque quando saem esses craques, só sobra o Mbappé no elenco, a gente vê muita cobrança da parte do Luiz Henrique e posts que voltaram a viralizar, que na época viralizaram, né? Que voltaram a viralizar agora com o PSG batendo mais uma final de Champions, sendo campeão, sem o Mbappé e com o Mbappé causando problema no Real Madrid, que desde chegou há 2 temporadas atrás não vence títulos, né? E o Luiz Henrique é um gênio, banca, bate no peito e fala, agora sem ele o time vai melhorar. O Luiz Henrique sabia que realmente ele não é esse cara, ele não é o referência, ele não é o protagonismo. E ele quebra o clima, ele quebra qualquer elenco, ele tem essa capacidade, né? Ele fez isso com um time que no papel era o melhor do mundo e ele tá fazendo isso que é o melhor time do mundo historicamente, né? E a torcida cria o tal do abaixo-assinado do Fora Mbappé, que tinha a meta de 200k de assinaturas
e em menos de 24 horas contava com 1 milhão de assinaturas. 1.200.000, enfim, isso é absurdo. E hoje, 4 dias depois, 4 dias, pra vocês terem uma noção de como isso tudo aconteceu muito rápido, no momento da gravação desse vídeo, conta com mais de 50 milhões de assinaturas pedindo a saída de Kylian Mbappé do Real Madrid. E que, por sinal, eu acho que ele não vai sair, porque, sinceramente, quem quer? Né? O cara que vai chegar pra subir seu elenco. É ridículo. E aí a gente vê o PSG batendo no final de Champions, Manchester United fazendo uma temporada absurda, com o que tinha, né? E começa a ficar cada vez mais feio pro Mbappé e pra comissão técnica. Esse time, de novo, disputa por protagonismo, sabe que quem manda nesse time são os próprios jogadores e acaba queimando de novo o Álvaro Arbeloa, né? 6 jogadores desse elenco, isso é comprovado, não chegam nem conversar com a Arbeloa e isso só piora cada vez mais o clima, a relação pós-eliminação. Jogadores de banco zombavam das decisões, das posturas do técnico, o técnico descobre, exclui eles e eles acabam se revoltando e isso acho que também causa uma fase, exclusão, treta, tudo isso que tem acontecido. Viralizaram vídeos do Rudiger dando tapa na cara de um membro da comissão do Arbeloa, mas esse vídeo, eu acho, se eu não me engano, ele é real, da parte de que esse cara é da comissão do Arbeloa, só que esse vídeo não é de agora, tá? Esse vídeo é lá de 2024, que mesmo assim, respeito zero, né? Mas aconteceu do Rudiger dar o tapa na cara do Carreiras, né? E aí foi quando a gente olhou e falou, mano, passou do limite, né? Os caras estão se matando já, eles estão ficando loucos, mano. Saiu esse primeiro caso de agressão, que sinceramente de primeira instância eu duvidei que tinha acontecido, porque, de novo, né, como que isso ia acontecer num time do tamanho do Real Madrid, né? E logo após o caso do Neymar, né? O Neymar lançou a trend, né? O bicho é protagonista demais. E aí o Carreiras, ele vai e ele posta sobre o ocorrido, fala que foi um mal entendido e que ele respeita muito o clube e vai terminar ali com a La Madrid, mostrando o respeito dele pelo clube, o que eu acho ridículo, mas eu achei, tipo, eu fiquei, alucinado, cara, de que ele ainda assumiu nas redes sociais que isso aconteceu, que ele levou um tapa na cara. Irmão, com todo respeito, tá, rapaziada? Tapa na cara a gente só dá de vagabundo, mano. Esses caras tão fazendo o que da vida, mano? Imagina como é que não tá o clima lá dentro do CT, né? O clima, essa tal família do Real Madrid, do maior clube do mundo, né? E aí a gente vai ter o plot twist, tá? Esse respeito todo cai por terra, porque na partida contra o Espanhol, um jogador se machuca, se não me engano, quem tava fazendo a lateral esquerda. É a última substituição do Real Madrid. O Arbeloa tem como opção um jogador que eu não me lembro quem era, mas que não tem nem um pouco de ritmo de jogo. E o Carreiras, que é um monstrinho, no meu ver, tá? Se eu não me engano, é até o Mendy, que, cara, que dó. Que dó, que dó, que dó. Fora de novo, lesão, mais de um ano fora, mas enfim. Cara, fiquei com muita dó. Esse cara não lesionado é um monstro. Enfim. E aí ele opta por colocar outro lateral e deixa o Carreiras no banco. Eu imagino que ele esteja envolvido nessa treta de quem o Arbeloa excluiu. E as câmeras flagram ele botando a mão no rosto e debochando da escolha, da decisão do Arbeloa. Que, cara, eu concordo com ele, mas só prova como o clima lá tá pesado, o desrespeito é imenso. E, cara, é meio esquisito isso, né? Não é possível que isso esteja acontecendo. Eu tô olhando pra baixo pra eu não me perder nos meus tópicos, tá? Outra coisa que eu queria falar no jogo contra o Real Betis é que isso aqui eu não notei, tá? No jogo contra o Real Betis é tanta coisa que a gente se perde. O Real Madrid em um momento sofre um contra-ataque da equipe do Betis e o Alexander-Arnold, que tinha que estar defendendo o contra-ataque que acontecia pelo seu lado da lateral, volta realmente caminhando, parecendo numa má vontade absurda. Ele que acaba de voltar de lesão, né? Como se o Real Madrid tivesse largado de mão a temporada. E as câmeras vão flagrar
o capitão Carvajal, cria das categorias de base, ídolo do Real Madrid. Arrisco a dizer, o melhor lateral direito da história do Real Madrid, o melhor jogador revelado pelo Real Madrid, eu arrisco dizer. Ele é visto no banco debochando do Arnold, apontando claramente para ele e fazendo um gesto de caminhada, claramente imitando o Arnold, né? E aí eu entendo ele, mas é algo que viralizou porque não pegou bem. E eu não posso deixar de comentar, o que prova, mais uma vez, dúvida, desrespeito talvez ao Arbeloa, a falta de clima, de entrosamento lá dentro e que, cara, esse é o cenário, né? Os caras nem escondem mais, em meio a 400 câmeras, a indignação, o protesto, e esse é o clima do Real Madrid. E aí agora sim, finalmente, nessa quarta-feira, saiu a informação do desentendimento de Tchouaméni e Federico Valverde, que se desentenderam porque o francês teria chegado mais pesado no uruguaio num treino simples. O uruguaio não gostou. Tchouaméni pede desculpas. O Valverde não aceita, fica muito puto. Os dois discutem muito. Essa discussão vai até o vestiário ao fim do treino. E fica por isso, sabe? Mas é mais uma discussão que acontece. E novamente, mais pessoas que não se olham na cara. E aí eu imagino que para quem tá lá dentro é difícil você demonstrar que você tá do lado de um, porque vai parecer que você não tá do lado de outro, e aí cria mais ainda divisões lá dentro. Cara, isso aí tá parecendo Idade Média, velho, feudalismo ali, os caras tendo que se dividir pra cada um servir os outros, e enfim, tá uma loucura isso, e aí, tipo, já era a gota d'água. Tá, pra mim que tô acompanhando isso aí de perto, já era a gota d'água. Fala, mano, não é possível que todo santo dia vai aparecer uma notícia dessa. Porque realmente foi assim, maio mal começou, abril mal tinha terminado. Fim de abril, Mbappé discute no vestiário, e aí passou nem uma semana. Jogadores não olhavam na cara do Arbeloa. No próximo jogo, todas essas coisas que eu falei, aí apareceu baixo assinado, e aí um dia depois, Rudiger tapa na cara, um dia depois, polêmica do Carreiras, um dia depois, post do Carreiras, um dia depois, esse negócio, e aí, cara, chega, não tá normal, sabe? E aí na quinta-feira, o Valverde puto, não cumprimenta o francês, devolve a chegada mais dura, o francês já fica puto, os dois perdem a cabeça, voltam a discutir, e a discussão vai até o vestiário, onde lá os dois trocando xingamentos, palavras, ofensas, começaram a se empurrar, sei que tem, pumba, um negão acertou um socaralhaço no uruguaio, e o uruguaio vai falar que não, tá, mas eu duvido que não, porque saiu até no Marca, no AS, saiu em todos os... Enfim, gente, ele acerta um soco que apaga o Valverde. Como que o cara apaga no empurrão? Ah, pelo amor de Deus, né? Apaga com um soco do francês, cai, bate a testa na quina de uma mesa, abre a cabeça, faz um ferimento, sangra muito, tem uma perda de memória instantânea, não instantânea, né? Mas momentânea, na verdade. Tem uma perda de memória que é muito preocupante, tem que ser encaminhado com rapidez para o hospital, e antes que fosse revelado isso que aconteceu, que o Valverde estava no hospital, visto que era um treino em preparação para o jogo de domingo, que é simplesmente um El Clássico, já corria no mundo inteiro essa discussão desde ontem. E quando eu vi, eu achei, porra, ainda é essa notícia de ontem, não, já era outra discussão, né? E que tomou essa proporção. E depois foi constatado que o Fede Valverde teve uma lesão cerebral, um traumatismo no crânio, vai ficar afastado de 10 a 14 dias sem fazer nada. Nós não estamos falando de futebol, sem fazer nada, tá fora do El Clássico, que por sinal o Barcelona precisa de um empate para se sair já antecipadamente campeão da La Liga por mais um ano consecutivo. O segundo colocado é o Real Madrid, claro que por 8 pontos de diferença, se eu não me engano. Mas o Barça vai ganhar em cima do Real, o que dá um gostinho a mais. E, sabe, é ridículo isso, né? O clube merengue depois vai se pronunciar, falar que sentou com os dois, multou os dois em 500 mil euros. Acho que é até a maior multa da história vista em clubes.
Eu acho que ficou feio pro Real Madrid a chance do Barcelona fazer uma goleada histórica no domingo. Eu diria que é grande, né? Porque a gente sabe como esse elenco do Barcelona é unido. O Valverde, é verdade, ele vai se pronunciar mais tarde. Ele vai falar que as lesões cerebral não tem nada a ver com o Tchouaméni, mas eu não compro essa briga. E um dos motivos dessa briga ter acontecido, um dos xingamentos citados, foi que o Valverde acusou o Tchouaméni de ser o X9. O tal X9 que eu comento lá no começo do vídeo, de tirar essas informações de forma tão rápida do CT. E realmente tinha algumas coincidências. As notícias sempre saíam primeiro em jornais franceses e depois vinham para os espanhóis, que estudavam mais de perto. E vazaram prints do Tchouaméni depois da briga, tá? Não sei se lá dentro do vestiário vazou e causou a segunda treta, mas enfim, para nós aqui vazou depois das constatações do Real Madrid ter se pronunciado. Prints de conversas do Tchouaméni conversando com uma espécie de rede de fofoca equivalente a Choquei aqui no Brasil, francesa, que falava sobre alguns conflitos, né, não foram todos os prints que vazaram, sobre alguns desses conflitos que eu citei, e falou que ele brigou com o Fed, mas que era para eles darem uma segurada, sabe, nas informações, nas fontes, para não queimar ele dentro do elenco como X9, o que a gente sabe que não aconteceu, já saiu, e o Fed vai dar uma entrevista, acho que se eu não me engano, na terça-feira, olha só, um dia antes da treta dele com o Tchouaméni, falando que ele acredita que tem um X9, né? Falando que ele acredita que tem alguém ali, um traidor. E isso acaba saindo também, repercutindo, e aí um dia depois, enfim, isso tudo acontece e, cara, é muito louco. Briga no vestiário, pós-eliminação em Munique. Mbappé visto curtindo na Itália, posts protegendo Vini, excluindo Mbappé. Abaixo assinado fora Mbappé com 50 milhões de torcedores assinando. 6 jogadores não conversam com o técnico Arbeloa. Rudiger dá tapa na cara de Carreiras. Jogador posta sobre o ocorrido. Carreiras debocha de Arbeloa. Carvajal debocha do Trent. Tchouaméni e Valverde se desentendem quarta-feira. Vou falar da entrevista do Fede na terça. Tchouaméni e Fede saem na mão na quinta. Fede e Valverde no hospital. 14. São 14 casos de tragédias, caos, que comprovam a situação ridícula que vive o Real Madrid dentro de 2 ou 3 semanas. A maioria delas dentro de 2, né? E isso a gente, sem abordar o que aconteceu com o Xabi Alonso e outras informações que já vinham do Mbappé, mas acho que depois daquela final da Supercopa ficou claro para todo mundo que o Xabi Alonso não tinha uma boa relação com o elenco, tinha muito deboche em cima disso antes, mas hoje eu acho que a gente tem que olhar com seriedade, principalmente visto a X-Novada, né? Visto tudo isso, cara, é absurdo que isso tenha acontecido, principalmente no maior clube do planeta. Mas, cara, eu quero saber de você. Você concorda com isso? Você acha que eu falei merda aqui? Que não existe disputa por protagonismo? Que não tem nada a ver essa questão das 2 temporadas sem título já causar um problema dentro do vestiário? De que os jogadores não mandam nesse time do Real Madrid? O Xabi Alonso foi expulso e o Carreiras está sendo expulso. O Arbeloa está sendo expulso, excluído por incompetência dos treinadores. Você acha que a gente força a barra em falar sobre viagem, Mbappé, post? Vocês acham isso? Quero saber a opinião de vocês. Mas eu deixo aqui a minha opinião. Vamos bater papo, vamos falar sobre futebol. Acho que isso tem que ser falado. Um abraço para vocês. Amanhã tem muito futebol, domingo também, muitas decisões. Um abraço, fui. Um abraço pro Foi de Esporte. Eu fico por aqui.